Será que tem como a gente usar as redes sociais de uma forma melhor, de uma forma produtiva, que não derreta nosso cérebro, não leve toda a nossa dignidade junto com ela? Eu acredito muito que sim, e eu acredito que eu faço um consumo consciente das redes sociais, ou pelo menos eu tento, né? Não é que eu sou imbatível, indefectível, tá? Mas eu procuro me manter e eu percebo os momentos em que eu chutei o balde, pisei na jaca. Então, nesse episódio, eu quero trazer algumas reflexões sobre como a gente pode usar melhor as redes sociais. E isso aqui é uma conversa, por mais que eu tô aqui falando mais, né, nesse vídeo, eu quero que a gente possa abrir um espaço para que vocês possam comentar também, para que tu possa colocar as coisas que fazem sentido para ti, coisas que te ajudam no uso das redes sociais, no uso do celular, em função ali das redes sociais, né, focando nas redes sociais, e que sejam esse bom uso, porque é inegável, né, que as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Eu também quero saber se tem alguém que não tá em nenhuma rede social aí, porque eu acho que YouTube, Spotify não podem ser consideradas redes sociais, apesar de que a gente comenta e tal em todas elas, né, mas são coisas diferentes e também já tem esse debate aí de que o Instagram não é mais uma rede social e sim uma coisa de entretenimento, mas enfim. Esse episódio a gente vai falar sobre como fazer um uso melhor das redes sociais. Eu não quero me colocar no lugar aqui de detentora do único saber do mundo, e sim de alguém que está abrindo um bate-papo, abrindo uma grande conversa aqui entre amigos para que a gente possa se ajudar e compartilhar algumas estratégias. Eu tenho algumas aqui na manga, mas eu quero saber as tuas também. Para dar início aqui ao episódio, eu quero compartilhar uma definição de inspiração que eu vi no Acá Poeta, do João Doederlein. Ele fala: inspiração é uma nuvem dourada carregada de boas ideias, chuva de vontades que chega do nada e faz a gente querer sair do automático e criar. É o que faz grandes ideias navegarem nos 7 mares. É aquilo que tira do papel uma música nova e transforma uma pilha de papéis num best-seller. Cuidado para não se tornar dependente demais. Ela nem sempre aparece e a gente precisa aprender a viver sem ela. Eu adorei essa definição. Para mim, a inspiração aparece na minha cabeça muito assim como isso, que ajuda a ter uma ideia, mas é algo que me motiva para algo bom, né? Seja desde uma inspiração de uma foto, desde algo sim que eu vejo na rede social, desde uma conversa, desde um filme, até, sei lá, a inspiração pode vir de, enfim, de vários lugares mesmo, né? E que me leva em direção a algo que também me faz bem, que também enriquece a minha vida de certa forma. Seja a inspiração de saber o que a minha amiga almoçou e eu também fazer aquilo de alguma forma, ou sei lá, às vezes a minha amiga me contou que fez uma salada lá tal, eu não vou fazer toda a refeição igual a ela, não vou copiar ela totalmente, mas eu vou me inspirar naquela salada e algum outro dia eu vou fazer também, enfim, vou criar ali algo inspirado naquela salada. Então, a inspiração é algo pra gente estar atenta, porque ela dá essa pitadinha, assim, de uma cor na nossa vida, que eu acho que faz toda a diferença. E eu acredito, sim, será que eu sou muito delulu? Será que eu tô aqui idealizando? Mas eu genuinamente acredito hoje, tá? Nesse dia de hoje, que a gente pode se inspirar a partir das redes sociais. E essa é uma fonte importante ali que a gente pode se fazer valer das redes sociais de uma forma positiva. Mas não é todo o dia que a gente vai se inspirar, não é de qualquer forma. E para isso, para que a gente use como uma fonte de inspiração, vou conversar um pouco mais sobre essas estratégias que eu pensei em dividir aqui, né, nesse episódio. Mas se tu chegou aqui e caiu de paraquedas, enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Streit, eu sou psicóloga clínica. E esse aqui é o Você Também Se Precisa, o nosso espaço pra gente, às vezes, puxar a orelha, às vezes ter aquele lembrete carinhoso de coisas que a gente vai esquecendo com o tempo e que a gente merece lembrar. Assim como a inspiração que vem, né, como esse cheiro perfumado de algo muito gostoso no ar. Então, minha primeira dica, assim, muito prática, antes de chegar na inspiração, é: tenha um limite de tempo no teu celular e respeite esse limite de tempo. Se a pessoa hoje consegue não ter um limite de tempo e usar bem, parabéns, o autocontrole está muito em dia, mas o que acontece nas redes sociais? É normal a gente entrar ali e perder a noção de tempo, porque a gente não vai conseguir monitorar o tempo. E algumas pessoas, assim como eu, vão ter bastante dificuldade de navegar pelo tempo.
Eu sempre acho que eu tenho mais tempo do que de fato eu tenho, eu sempre acho que as coisas que eu vou fazer vão ser mais rápidas do que de fato elas serão. Então isso às vezes me dá bastante dor de cabeça. Às vezes a gente parou ali pra ficar, sei lá, 10 segundos ou 1 minuto na rede social e a gente passou 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então o limite de tempo ele é importante porque ele nos ajuda a ser um limitador externo que faz com que a gente se obrigue a diluir o uso e diminuir o uso, né, das redes sociais ao longo do dia. Por que é importante respeitar também esse limite de tempo? Eu uso o iPhone e no iPhone ele aparece ali, deu o seu limite de tempo, tu quer mais 1 minuto? Tu quer mais 15 minutos? E assim como é importante a gente setar o tempo, né, escolher o tempo, o limite ali que a gente vai ter de máximo em cada dia, é muito importante a gente respeitar o tempo. Então, assim, deu meu tempo, eu não vou botar mais 15 minutos. É assim como a soneca do despertador. Então, isso é essencial. E, né, pessoal, a gente tem o limite de uso no celular, mas tem o Instagram no desktop, tem TikTok no desktop, né? Então, vai ter esse limite de tempo e ainda assim, e vai ter a questão dos 15 minutos, sei lá, se eu preciso fazer alguma coisa muito importante de trabalho, eu vou poder usar, mas é pra gente ter esse autocontrole mesmo, esse autogerenciamento de, olha, deu tempo, deu, chega, tu tá com o dia livre pra fazer qualquer outra coisa, né, de te entreter de outras formas, te permitir lidar com o vazio do tempo, ou o tédio, ou a expectativa de deixar para ver amanhã o que tu queira ver, né? Então, esse gerenciamento também é muito importante. Eu lembrei agora, contando, né, falando sobre isso, eu lembrei do tempo do Orkut. Eu sou do interior, eu nasci na cidade de Taquara, no interior da cidade de Taquara, então minha família sempre morou no interior, num lugar chamado Vila Teresa, e eu não tinha internet. Então, lá no ensino médio, todo mundo tendo internet, Orkut e tal. Eu tinha uma conta no Orkut, mas eu não entrava porque eu não tinha internet em casa. E aí, como eu fazia para acessar o meu Orkut, para ver, né, o que estava acontecendo ali? MSN, mesma coisa. Eu ia numa lan house, ou eu ia na casa de alguma amiga que morasse no centro e tal, tivesse internet. E aí, era muito legal que eu pegava lá, sei lá, meia hora na lan house e era um monte de mensagem. Era uma sensação muito boa aquilo, né? Eu ver tudo, aí eu queria atualizar uma foto, eu sabia exatamente o que eu ia fazer, porque eu tinha aquele tempo contado. E eu ia acessar de novo daqui a, sei lá, uma semana, não sei qual que era a frequência que eu ia, né? Então, eu lembro que eu tinha aquilo ali, eu entrava, nossa, chegava até a me dar uma ansiedade, assim, boa, de tudo que eu tenho pra fazer. Depois deu tempo, ou chegando perto do tempo, eu sentia que ia dando uma esvaziada. Então, eu já não tinha todas aquelas mensagens, eu já tinha visto as coisas que eu queria ver e pronto. Agora é a vida aqui fora, né? Então, esse limite, ele é muito importante e a gente pode usar o recurso do celular mesmo para nos dar esse limite, mas a gente precisa respeitar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de respeitar. Às vezes, se permitir, tipo assim, 5 dias eu vou ficar com esse limite de tempo, achei muito pouco, daqui a pouco a pessoa trabalha com o celular, poder entender, eu tô usando mesmo bem certinho e tá pouco tempo, então coloca um pouco mais ali, sabe, fica com uma gordurinha, mas assim, precisa ter esse limite. Eu queria dar os parabéns para quem não tem esse limite e consegue gerenciar bem o seu tempo por conta. Agora sim, a gente vai falar sobre a questão da inspiração, então seguir pessoas que realmente agreguem. Daqui a pouco, não vai seguir a pessoa, vai continuar seguindo, mas vai dar mute, ter esse cuidado de usar ali os recursos da ferramenta, mas realmente se permitir também não seguir algumas pessoas, se permitir fazer essa análise, tal pessoa, eu gosto muito dela, mas nas redes sociais ela é tóxica, ou a forma que ela se expressa não bate bem com o meu universo, com o meu momento, então poder dar mute eventualmente, ou poder parar de seguir algumas pessoas que às vezes é muito do momento, às vezes não fecha o momento que a pessoa tá com o nosso momento. Enfim, a nossa questão sentimental e o nosso universo, né, psicológico, ele é muito complexo, às vezes a gente não consegue entender, mas é importante a gente ter pelo menos essa noção de tipo, não tá me fazendo bem. Por exemplo, agora há pouco parei de seguir uma pessoa, é uma influencer, tá? Não é blogueira nem nada, mas é uma pessoa daquelas que tem muitos seguidores, posta muito e tal. Eu não consegui mais seguir ela, porque primeiro,
eu ficava curiosa de ver o que ela postava todos os dias, então ali eu já perdi um tempo que eu não tinha, que eu queria ler, que eu queria fazer qualquer outra coisa da minha vida, limpar rodapé da minha casa, sei lá, era, sabe, uma coisa assim, às vezes ficar olhando para uma parede valia mais a pena para mim. E outra que ela tinha uma postura, é dela, assim, tinha uma postura muito de silenciar a tristeza e muito parecia que tudo com ela dava certo, tudo com ela era perfeito, tudo com ela era maravilhoso, o marido dela era maravilhoso, a família dela era maravilhosa. Então eu às vezes ficava ali me sentindo um pouco inferior e aquilo ali não estava prestando. Então parei de seguir a pessoa, é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto bastante do conteúdo, sei lá, provavelmente vou eventualmente passar por algum conteúdo dela, vou achar legal, vou dar risada, vou até me inspirar de alguma forma, mas não é uma inspiração que compensa, entendeu? Então, isso é importante, mas não quer dizer que daqui a pouco, daqui a um tempo, eu não possa voltar a seguir ela. Mas esse filtro, essa análise, ela é importante da gente fazer, especialmente se a gente tá sendo mais influenciável ou se a gente tá num momento, se a gente é mais sensível com relação a essas coisas, né? Porque daqui a pouco, se pra ti não faz diferença, não tem um uso aí, né, grande do celular e tal, às vezes tu nem vai seguir, a pessoa não vai nem saber. Mas se tu tá ali acompanhando e não tá te fazendo bem, então dá essa filtrada. E por outro lado também, poder seguir pessoas que mesmo que a pessoa não poste muito, mesmo que não seja criadora de conteúdo, mas daqui a pouco, eventualmente, a pessoa vai colocar alguma coisa ali, ou vai comentar algo, vai aparecer para ti. Eu acho bacana também seguir pessoas que a gente se inspira, seja no estilo de vida, seja porque é um artista, seja porque é uma pessoa que tem bom gosto, seja pelo olhar que a pessoa faz para tirar uma foto e tal. Eu gosto bastante de seguir pessoas, às vezes instituições, que vão trazer essa inspiração de alguma forma. Uma outra estratégia mais difícil, mas muito importante, é perceber quando a gente entra naquele modo zumbi, de ficar olhando e tu nem sabe mais por que tu tá olhando e tu não consegue tirar o dedo dali, sabe? Parece que tu tá enfeitiçada na tela daquele celular. Poder entender quando tu tá nesse modo e sair fora, assim, do nada, ou nem que seja tirar o celular longe, ou fechar, desligar a tela do computador, do celular, né? Faz bastante diferença. Então, poder ter essa consciência. É também, né, de novo, é comum a gente pegar o celular pra dar uma desconectada. Às vezes a gente tá com tempo ali, sei lá, tá esperando uma coisa, enfim, vai rolando ali. Eu até penso, tá? Posso estar errada, mas eu penso que é meio que um uso que a gente vai ter e algum nível, assim, não sei o quanto que dá pra gente fugir, sabe? Não sei se uma postura tão cri-cri em cima disso é útil. Mas assim, rolou ali um pouquinho, saiu, sabe? Agora ficar horas e horas e horas, ou ter esse comportamento, às vezes ter um padrão do dia. Eu reparei que eu tava, antes de dormir, mexia pra dar uma esvaziada na cabeça, eu não tinha mais espaço mental pra aprender nada, pra me inspirar com nada. E eu ficava ali, ó, tempo. E às vezes até perdi o sono, porque isso era uma coisa. Às vezes eu usava o celular de uma forma tranquila, de tipo, o celular cair na minha testa, assim, deu, vou dormir. E depois de um tempo, agora, assim, tipo, mais velha, não sei se é isso, mas agora eu fico olhando e eu posso ficar ali, ó, horas. E às vezes eu tô cansada e eu fico nesse modo zumbi. Então, isso aí não tá dando mais. Uma coisa que eu fiz, que eu me arrependo, mas que foi importante pra minha autoanálise, assim, logo que o Mateu nasceu, eu amamentava ele, eu pensei assim, eu não quero lidar com o limite do celular, eu preciso me desligar mesmo, preciso ter mais fontes de satisfação ou de poder, sabe, me desconectar. E o cansaço também, né? Então, o que acontecia? Eu pegava o celular na madrugada, às vezes pra amamentar, pra olhar a hora, pra alguma coisa assim. E aí, quando eu vi, eu tava lá, o Mateu dormindo e eu no celular, horas e horas, e durante o dia também. E uma coisa que eu achei que seria pontual, eu tive que fazer todo um trabalho para tirar. Então, e colocar o limite do celular fez a diferença, né? Então, esse modo zumbi, ele às vezes fica mais forte conforme a gente vai alimentando ele. Então, prestar atenção o quanto que tu tá nesse modo zumbi e não te permitir entrar muito nisso. Assim, eu acho que essa coisa de ficar ali rolando, a gente se anestesiar, não vale a pena. É uma evitação, às vezes está escondendo algo que a gente precisa enxergar e que
né, por aquele comportamento ali evitativo, a gente não tá enxergando, não vai conseguir enxergar, precisa sair para conseguir ver, lidar com o desconforto, enfim, fazer o que precisa ser feito, sabe? E, enfim, eu acho que é bastante cuidadoso com a gente, não ficar alimentando esse modo zumbi, porque não é só o momento pontual, às vezes aquilo ali vira um padrão de comportamento, daí fica mais cabeludo o problema. E por fim, a última estratégia, essa aí tem um nível de dificuldade grande, é o nível vermelho, tô brincando, mas é um nível de dificuldade grande, porque é a gente tentar buscar a intenção, o que a gente está querendo ao ver aquele conteúdo, o que a gente está buscando ao postar alguma coisa, o que a gente está esperando com alguma interação. Então, ter esse olhar de autoanálise, né? Então, assim, eu tô vendo aqui esse perfil de receita, de comidinhas e tal. Porque eu quero aprender uma receita, uma sobremesa, porque eu quero... preciso fazer umas marmitas melhores, porque eu preciso me alimentar melhor e tal, vou me inspirar aqui. Show! Agora eu vou ver essa menina aqui, porque eu quero me inspirar no ângulo que ela faz as fotos, porque eu quero me inspirar na forma que ela se veste, ou se daqui a pouco tu cria conteúdo também, quero me inspirar aqui como ela começa um vídeo, como ela posiciona a câmera, qual que é o ângulo que ela usa para gravar e tal. Tudo isso é intencionalidade. Então, sempre se pergunta o que tu tá buscando ali. E, gente, até antes do que isso, assim, a gente às vezes abre o Instagram porque quer, sei lá, responder uma mensagem, ou porque quer responder comentário de alguma coisa, ou quer fazer algo muito específico, a gente tá lá fazendo uma outra coisa, que nem era aquilo que a gente deveria estar fazendo, porque a ferramenta, porque é isso aí, né? Então, a gente é levado a isso. E a gente precisa não se deixar ser tão levado. Então, a intencionalidade é o que faz bastante diferença. E olha que eu tô falando tudo isso sabendo que a gente às vezes vai ter intencionalidade e vai se perder no processo. Saber que abrir aquilo ali é um terreno pantanoso. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu sei de pessoas que se beneficiam muito de, às vezes, apagar o aplicativo e só baixar, sei lá, quando acorda. Porque, enfim, né, pode ajudar nesse gerenciamento e também ajudar de saber que, tipo assim, é um aplicativo, é um lugar na internet, não é tua vida, não é teu corpo, sabe? A vida tá fora daquilo ali. E um outro ponto legal que eu tenho feito, mas eu faço de uma forma natural, desde que eu sou mãe, muito mais desde que eu sou mãe, mas até quando eu tava grávida também, tem momentos que eu não uso o celular, tem dias que eu não uso o celular, na verdade, não só momentos sim, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer mais fotos, vídeos e tal, quando eu tô num almoço, num jantar com amigos, às vezes eu não faço porque eu não quero pegar meu celular, não quero encostar meu celular, não quero lembrar que meu celular existe, ele fica lá na minha bolsa. Aí, claro, às vezes, né, isso, especialmente quando o meu filho tá comigo, né, que daí eu consigo deixar o celular longe, mas tem dias, por exemplo, sábado, domingo, algum feriado, algum dia assim, que eu nem sei que o celular existe, para dar essa, sabe, essa tranquilizada, assim, essa limpada, também na questão de criação de conteúdo, porque às vezes a gente fica criando conteúdo, a gente fica meio que bitolada ali, meio de Lulu, que acha que precisa estar criando conteúdo toda hora, story toda hora, como se a gente fosse a Virgínia, né? Então, calma, a gente também tem que se beneficiar e usufruir do nosso privilégio de ser ninguém na fila do pão e é isso aí, às vezes é a melhor coisa possível. Mas eu quero saber de ti, se faz sentido esse conteúdo, se tiver feito, vamos compartilhar, me conta que coisas que tu faz que te ajudam, me conta o que tu achou dessas estratégias aqui que eu compartilhei, pra gente fazer um melhor uso das redes sociais. E se fizer muito sentido pra ti, se tu estiver querendo apoiar esse podcast aqui, apoiar essa pessoa que tá aqui desse outro lado, compartilha esse episódio, compartilha o meu conteúdo nas tuas redes sociais, que ajuda bastante a chegar em outras pessoas. Nada como a curadoria dos nossos amigos, né? Pra qualquer coisa, seja o restaurante da esquina, seja um vídeo, seja, sei lá, né? Coisas assim maiores. Então, se tu compartilhar, vai ajudar bastante. E se tu quiser assim, nossa, fazer algo de melhores amigas, é deixar uma avaliação 5 estrelas ali no Spotify, deixar teu like, se inscrever no canal e vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, espero de coração que tenha sido útil. Até lá, um beijão!